Fala pessoal, tranquilo? Para dar aquele gás na sua preparação, o Cosseno trouxe dois itianos de altíssimo nível, medalhistas olímpicos nacionais e até internacionais, que hoje conversam com a gente. Eles estudam a École Polytechnique, uma universidade de Paris, que está entre as melhores do mundo. Inclusive, foi o próprio Napoleão que estabeleceu essa universidade. Do meu lado aqui, ninguém menos que o Diego, professor Moara, que vocês já conhecem das aulas e dispensa apresentações. Ele também é do ITA, medalhista olímpico, e ele vai nos acompanhar nas conversas com esses feras. E aí, Diego? Fala, rapaziada, tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a École Polytechnique, uma universidade na França que é excelente, tem diversas oportunidades e é pouco conhecida aqui no Brasil. Então, para isso, a gente trouxe aí o Danilo Fabiano, feras aí que estudam lá hoje em dia e que tiveram uma trajetória que é muito interessante de vocês conhecerem, até para motivar e dar o gás aí sobre o assunto. Então, se apresentei, rapaziada. Bem, eu sou o Danilo, estudei inclusive junto com o Fabiano desde a época do cursinho pro ITA, né? Vou falar já um pouco antes da minha trajetória. Desde o ensino fundamental eu já me interessava pelas exatas e principalmente pelas Olimpíadas Científicas, que para mim foram uma coisa extremamente importante na minha trajetória. Então, a primeira Olimpíada que eu fiz foi a própria OBM e, foi um belo desafio, foi uma coisa que eu olhei e falei, caraca, isso é muito legal, eu quero me aprofundar nisso, continuar fazendo essas Olimpíadas e tudo. Então, eu participei de mais Olimpíadas, de mais OBMs, OBF, OBQ, entre outras Olimpíadas que, embora menos conhecidas, eu acho que são super interessantes, sabe? A Canguru de Matemática, mais pra frente, na Universidade, Olimpíada de Informática, diversas Olimpíadas de Astronomia também, que, poxa, foi uma experiência muito boa, e isso meio que me ajudou a saber o que eu queria, né? E finalmente a escolher ITA, justamente por esse gosto, né, pelas exatas que eu tinha, e em particular também pelo meu interesse por computação. Então eu já sabia o curso que eu queria, né? Eu tinha interesse em fazer engenharia de computação e o ITA era uma excelente oportunidade de fazer um bom curso nesse sentido. E como a gente vai chegar mais para frente na Polytechnique, né, o ITA também abria essa porta, essa oportunidade de fazer um curso internacional, um duplo diploma, que é uma coisa que para mim também era muito importante. Você, só um comentário antes do ITA, você já conhecia a Polytechnique? Você já tinha ouvido falar sobre ela? Já conhecia como funcionava lá? Ou você... Já tinha ouvido falar, sim. Inclusive também de um ex-aluno lá da escola onde eu estudei que fez ITA e foi para a Polytechnique. E um dia ele apareceu lá para conversar com a gente. Foi lá que eu soube da Polytechnique e gostei muito, assim. E comecei a já pesquisar sobre a faculdade e tudo. Irado. E tu, Fabiano? Como que foi? Boa tarde, galera. Me chamo Fabiano, sou ex-aluno do ITA, né? Acabei não terminei o curso, saí para estudar na Polytechnique, onde eu estou agora. Como o Danilo disse, a gente se conhece a longa data, né? A gente estudou em Brasília junto, fez cursinho preparatório, a gente fez pré-ITA, né? Depois a gente entrou na turma ITA, aí eventualmente entrou no ITA. Mas antes disso também o ITA já era uma coisa que me interessava, né? Meu pai é itiano, então já conheci o ITA desde pequeno, me interessava em exatas. E eu também tenho uma trajetória assim, mas comecei cedo a fazer Olimpíada. Assim, a primeira Olimpíada que eu fiz, eu acho que eu tinha tipo 9 anos, foi uma outra, quando eu morava no Rio de Janeiro ainda. Mas eu nunca mais fiz Olimpíada e eu voltei a fazer só lá, sei lá, nono ano do ensino fundamental, né? Daí eu lembro, eu tava até contando essa história pro pessoal aqui antes, que assim eu participei da minha primeira Olimpíada, assim, que eu ganhei alguma coisa, que eu fiquei bem animado, foi a Canguru de Matemática, né? Não foi nada grande, não foi a OBM, a OBF, que são as mais difíceis, assim, né, de pegar uma premiação. E até hoje eu tava contando pro pessoal, tipo, até hoje pra mim é marcante, porque essa foi uma das premiações que me deixou mais feliz até hoje, assim. É difícil de competir com ela, porque foi surreal, assim, foi um momento em que eu percebi, tem alguns momentos, assim, que eu consigo pensar, que são momentos em que eu percebi, assim, nossa, eu tenho a capacidade de ir mais longe, de fazer mais. E são esses momentos que eu acho que impulsionam os estudantes, né, que você precisa ter essa questão de ter pequenas vitórias, né, você correr atrás de pequenas vitórias para chegar numa grande posição no final das contas. Então, assim, enfim, eu acabei participando de várias Olimpíadas, eu acho que isso me abriu muitas portas.
Também o fato de ter ido para o ITA, eu acho que foi uma decisão muito boa. Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu comigo foi ter decidido cedo e ter decidido bem o que eu queria para mim, que era ir para o ITA. Isso me ajudou a conseguir concretamente correr atrás do que eu queria fazer, seja participando de competição, seja indo participando de turma pré-ITA, turma ITA depois. Mas eu acho que, assim, desde que você saiba o que você quer, agora, no momento que você está, você consegue correr atrás e chegar onde você quer, né? Então, eu acho que o ITA é o que a gente... Não sei se a gente vai ficar tanto tempo falando sobre o ITA, mas o ITA é um ótimo caminho para você chegar onde você quer, ou não, ou se você quiser entrar no ITA e ficar no ITA, se formar lá, trabalhar no Brasil e para fora, você tem infinitas opções. É bem legal isso, porque você percebe assim cedo, desde o primeiro ano que você entra no ITA, quando você começa a ser apresentado a quantidade de iniciativas que tem lá, você percebe a quantidade de opções que você tem para sua vida, assim, você começa a ficar... Por um lado você fica feliz, porque você sabe que é muito provável que tenha alguma que vai ser realmente o que você quer para você. Só que às vezes, para mim eu senti isso, assim, que acabou sendo um pouco muito, assim, foi muita opção, eu tava com medo de eu não tomar a opção certa. Então demorou um tempo até eu absorver isso, de tipo, tem muitas opções, mas praticamente qualquer uma que você escolher vai ser uma boa opção. Eu acabei escolhendo vir para a França, estou muito feliz com essa opção. É isso aí, uma pequena, não tão breve apresentação. Irado, pô, irado. Eu não sabia que seu pai tinha sido itiano, não. Irado. Sim, inclusive o nome dele também é Fabiano. Minha mãe colocou meu nome de Fabiano porque ela queria que eu fosse pra... Cara, que massa, pô. É sério. Eu tava predestinado. Pois é, vocês falaram das Olimpíadas, cara, eu acho essencial. O cara que está no Fundamental 2, que ainda não sabe o que ele quer lá na frente, se ele vai cursar o ITA, o que o Fabiano falou das pequenas vitórias é essencial. Muita gente não conhece, não tem contato com essas Olimpíadas, mas eu acho que é importantíssimo aqui a gente dar o espaço para incentivar. Pô. O pessoal tem que fazer a Canguru de Matemática, a Albimap é muito legal também. Tem muitas Olimpíadas que a galera não conhece. Fazer as estaduais, por exemplo. O Danilo, eu sei que ele tem uma experiência na ABI, Brasileira de Informática. E, Danilo, você podia dar uma palhinha aqui para a gente do que se trata a ABI, como é que o pessoal pode se engajar com a programação desde cedo? Claro, então a OBI ela tem modalidades não só universitária, mas também ensino médio e ensino fundamental. Eu participei pela primeira vez no ensino médio e também depois participei no ITA. Agora, no ensino fundamental, se eu não me engano, ela é uma prova que não entra exatamente no código, na programação, mas ela trabalha os fundamentos, né, da informática. Então, acaba sendo uma prova bem matemática e uma prova divertida de se fazer, eu diria. É legal para você ter essa introdução aos conceitos da informática e, claro, depois você está no ensino médio, você realmente entra em problemas de algoritmos, né? E eu acho muito interessante fazer esse tipo de prova por dois motivos, né? O primeiro que é um tipo diferente de problemas que a gente está acostumado, né? Problemas de matemática, de física, que a gente vê no ensino médio. É uma outra classe de problemas, outros métodos... E são problemas extremamente práticos, aplicáveis, né, que são utilizados por diversas empresas para tudo que você puder imaginar. É claro, né, pela Google, para aplicações de mapas, para aplicações de empresas aéreas, né, de escalas de voos. São problemas extremamente práticos. E ainda, né, nessa mesma questão, pelo fato de serem problemas práticos, eu acho que é muito interessante fazer esse tipo de Olimpíada, porque mais para frente, né, quem deseja uma carreira em tecnologia, em programação, muitas vezes faz entrevistas, faz processos seletivos que envolvem justamente esse tipo de problema, né? Você resolver problemas de algoritmos e tudo. Então, eu acho muito interessante. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para dizer como se preparar para a OBI, mas na minha época tinha um site do NOIC, né? Acho que Núcleo Olímpico. NOIC, famoso. Alguma coisa. E eu estudei por lá, tinha um material muito bom para a Olimpíada de Informática. Acho que vale muito a pena dar uma olhada assim, na internet, ver os brasileiros que foram bem nessa Olimpíada. Às vezes você acha alguma coisa, alguma palavra deles a respeito. Então... É uma Olimpíada bem legal, assim. Irado, pô. Gostei bastante de participar. Rapaziada, realmente, tipo, só confirmando aí, eu participei um pouco de Olimpíada e assim, a Olimpíada, ela abre muito sua mente
inclusive te apresenta para várias pessoas incríveis. Então, dando aqui uma experiência particular, eu estudei na mesma escola que o Danilo Fabiano, no ensino médio, e antes de conhecer as Olimpíadas e tal, eu não sabia muito bem o que eu queria, mas depois que eu vi o mundo de Olimpíadas, eu comecei, inclusive, eu fazia aulas de Olimpíada junto com eles, tipo, o meu mundo abriu completamente, o meu leque de opções, a forma como eu via a matemática, a física. Tipo, antes eu achava uma coisa muito chata, porque você muitas vezes vê só coisa repetitiva e tal. E aí fazendo Olimpíadas e caminhando, eu fui caminhando também, fazendo essa experiência que o Fabiano falou da canguru, tipo, eu tive exatamente, bem parecida experiência, de, tipo, eu nunca fiz, mas eu fui crescendo e, tipo, é bom, assim, é uma conquista pessoal, tá ligado? E isso agrega, assim, tipo, te dá um gás. E aí você começa a conversar com o pessoal que já tá lá há mais tempo, sabe bastante, você vai conhecendo novas opções. Então a Olimpíada é um caminho bem interessante e bem forte para você abrir suas opções para o futuro, assim. Mas aí, agora passando um pouco mais pro lado da parte do ITA de vocês, né? Vocês já falaram um pouco sobre as iniciativas, né? Não sei se a gente já comentou sobre isso, mas no ITA tem várias iniciativas que você faz lá e, ao mesmo tempo, tem uma parte bem diferente que é a parte militar. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho de, tipo, como foi a experiência militar para vocês, e aí depois a gente faz um paralelo com a Polytechnic lá, que o pessoal também não conhece a parte militar da Polytechnic, a gente consegue fazer um paralelo. O que eu queria saber do Fabiano é das iniciativas do ITA, uma coisa que eu acho fenomenal é o ITA Rocket Design. Não sei se o pessoal conhece, mas é importantíssimo quem não está dentro do ITA saber que dentro do ITA não é só você segue para engenharia na carreira militar. Existe uma gama gigante de oportunidades e eu acho que o ITA Rocket Design é legal para ilustrar esse processo. Então, Fabiano, se emendando aí na pergunta do Diego, se puder falar um pouco do Rocket Design, seria show. Então, isso que o Nicolas falou é completamente verdade, que no ITA você tem um leque muito grande de oportunidades. Você seguir pelo caminho militar com certeza é um deles, mas assim, você como civil lá, você tem muita oportunidade em todas as áreas diferentes, estão minimamente relacionadas com engenharia. Então, enfim, uma das coisas que, em relação à iniciativa, né, que eu entrei querendo fazer engenharia aeroespacial, marquei engenharia aeroespacial, eu já era o que eu queria fazer. Daí para mim, uma escolha meio evidente, assim, era tentar entrar para a iniciativa de Rocket Design, né, que é a iniciativa que produz foguetes e tal, tudo isso que é relacionado, né, foguete modelismo. Eu entrei para ela, assim, no primeiro ano, você faz o processo seletivo e entra, né. Daí assim, as experiências que eu tive lá dentro, vou primeiro falar das iniciativas em geral, depois eu falo um pouco mais sobre a Rocket. Eu acho que as iniciativas, assim, elas são, primeiro, um jeito de mudar, de dar uma variada no seu dia a dia lá na H8, né, um alojamento do ITA, você não fica sempre estudando as mesmas matérias do ITA e tal, você faz uma coisa diferente, uma coisa aplicada, seja uma iniciativa prática, né, técnica, como o Rocket Design, o Baja, o Androids, ou então você faz ou então outras iniciativas que são mais culturais, assim, o departamento cultural, ou então de pessoal mais... Tipo, centro acadêmico, assim, né? Centro acadêmico, que é o caso. Isso. Daí, enfim, tem esses vários tipos diferentes de iniciativa e, enfim, você pode entrar nas que você acha melhores. Tem gente que entra em 3, 4, mas é um pouco não recomendado por causa da carga horária. Mas daí o que aconteceu foi que eu entrei para ver um pouco mais, né, sobre esse mundo de engenharia, mas especialmente para engenharia aeroespacial. Eu acho que foi uma experiência muito incrível, assim, pelo menos no meu primeiro ano, eu acabei que não fiquei até o final, eu saí no final do terceiro semestre para poder estudar, especialmente para o Polytechnic, eu estava com pouco tempo, eu saí para poder estudar mesmo. Mas durante o tempo que eu fiquei lá, no primeiro semestre, a gente teve bastante coisa de integração com o pessoal novo, né, então a gente fez, tipo, uma coisa bem legal que tem na Rocket Design, especialmente, eles têm uma impressora 3D, né? Caralho. Então, tipo... o pessoal que está começando, eles fazem tipo projetos com mini foguetes, né? Então você faz um mini foguete, coloca um motor assim pequeno, assim fabricado no Brasil mesmo, pequenininho, e aí você acende ele e sobe 50, 100 metros, mais até. Daí é bem legal, você projeta ele num programa 3D, né? Tem Fusion 360, ou então no CATIA. A gente usava o Fusion na Rocket, mas no ITA em geral a gente usa o CATIA.
Daí, assim, você projeta o foguete e você roda num programa lá para calcular onde estão os pontos importantes dele, centro de gravidade, centro de pressão. Aí você usa, tipo, conceitos que eles te ensinam lá para você calcular, tipo, como que faz para o foguete voar de forma estável, quais são os parâmetros que você tem que colocar direito. Daí, tipo, você aprende mesmo pondo a mão na massa. Você vê o seu foguete, você vai mandar um foguete lá no começo, o seu foguete vai ficar totalmente não estável, ele vai voar, vai fazer pirueta, assim, vai ser um negócio perigoso até, vai passar do seu lado voando assim. Mas aí depois você vai fazer outras e outras impressões, né? Porque para você imprimir impressora 3D, pra galera que já imprimiu impressora 3D, sabe que é difícil de dar certo a primeira vez, principalmente quando é uma coisa grande. Você vai pôr para imprimir, volta na outra noite, né? Que demora pra caramba pra imprimir, volta no outro dia. O negócio não deu certo, tá todo quebrado lá, tá uma massa de resina lá. Mas enfim, daí eu tive essa experiência, foi muito, muito bacana. Tem a galera que participa, a galera mais sênior, né, que já tá há mais tempo. Eles vão para as competições internacionais, lançam foguete de verdade, assim, foguete maior que você, assim, metros e metros. Daí o foguete sobe, sei lá, quantos milhares de metros aí, quantos quilômetros, mas sobe muito, muito, e a galera vai competir lá nos Estados Unidos, né, na Iraq, ou então tem na brasileira também a Cobruf. Bem legal, foi uma introdução muito boa às iniciativas. Eu acho que foi a única iniciativa que eu participei no ITA, porque eu estava realmente querendo focar nas matérias do ITA e depois na Politecnic. Eu já entrei no ITA querendo Politecnic, então eu já sabia mais ou menos que eu queria isso. Eu não queria me forçar tanto com carga horária, mas foi bem legal participar disso. A gente foi até para uma competição lá em Curitiba de mini foguete. Bem legal, assim, a gente ficou um tempo, ficou tipo uns dias lá. O meu contato com as iniciativas do ITA foi esse. Se eu pudesse, eu teria feito muito mais iniciativa, assim. Inclusive, assim, é legal você fazer as aulas do ITA e tal, mas se desse pra você só ir pra lá e só fazer iniciativa, provavelmente sua vida ia ser bem legal, assim, você ia gostar da sua vida, mas tem que estudar, tem que passar no ITA, né? Passar as matérias lá. Daí, enfim, mas muito legal. Tem muitas outras iniciativas legais. O Danilo participou de uma bem legal, até pensei bastante em entrar no começo, mas não entrei por causa da carga horária, que foi a Itabits, né, de programação. Pode falar um pouco depois se ele quiser. Mas muito legal. As iniciativas do ITA tem também um negócio muito parecido na Politecnic, mas e acho que na maioria das outras faculdades você vai encontrar isso também, não é uma coisa exclusiva do ITA. Mas é um aspecto da vida universitária muito positivo. É uma das coisas que mais vai agregar, que você mais vai conseguir tirar valor, vai te ajudar a encontrar o que você quer fazer depois. Então no ITA isso tem muito forte. Eu não sei falar das outras faculdades, mas no ITA, se vocês vierem pro ITA, vocês vão ficar satisfeitos com as opções que tem. Tem opção para todo tipo de pessoa. Vocês podem procurar aí, deve ter, se conseguem achar na internet, ou então manda mensagem para alguém do ITA, o pessoal vai responder tranquilo. Falando um pouco das opções que tem, é muito interessante mesmo. Irado. Eu não cheguei a participar da ITA Rocket, mas realmente é uma puta iniciativa aí e que muitas pessoas fora do ITA nem conhecem, né? É pouco divulgado. Aí, não sei, eu também cheguei a entrar na Itabits, mas eu participei pouco, assim. O Danilo que participou mais, se você quiser falar um pouco sobre ela, pode falar, Danilo. Ou então, se vocês já quiserem conversar um pouco mais sobre a Politecnic. E aí? Eu posso falar brevemente, né? Participei aí de algumas iniciativas, né? No caso, bastante das iniciativas de programação. A Rede CASD, que cuida lá da rede do alojamento e de alguns projetos tecnológicos. A Itabits, que é justamente uma iniciativa de programação e de jogos. Ela tem duas principais vertentes, eu diria. Programação competitiva, né? Que são justamente Olimpíadas, OBI, maratona de programação, e aí também acaba entrando em grupos de estudo para entrevistas, né, de programação de empresas, que são cara, não sabia que tinha esse gancho direto. Massa. Aquelas entrevistas da Google, né, da Facebook, desse naipe aí, que o pessoal... É desse naipe, cara. Irado. Mas aí... O pessoal apresenta no Hashcode, Codeforces. Foi mal de cortar, Diego. Então, só para fazer o gancho aqui para a Politecnic. Então, com tantas oportunidades que o ITA abriu para vocês, a gente destaca aqui o acordo acadêmico que existe entre o ITA e a École Polytechnique. Então, como é que é essa história? Como é que um aluno do ITA pode entrar na Politecnic, para quem ainda não conhece o Instituto? Tá, acho que o Fabiano pode falar. Então tá bom, fala então. Então, tipo, pra galera do ITA, no nosso ano especialmente foi muito confuso. Até eu não sei direito explicar exatamente o que aconteceu nos detalhes, mas hoje em dia tá mais regulado, assim.
A ideia é o seguinte, é que para entrar na Polytechnique, o sistema francês de educação é diferente do sistema brasileiro. Você pode, lá na França tem as faculdades normais, as universidades, e aí tem outra categoria de universidade que chamam de grandes écoles. As grandes écoles, o que elas são? São alguns institutos renomados na França, e eles são normalmente mais antigos e tal, tem um modelo mais tradicional de ensino. E aí, para entrar nessas grandes écoles, você precisa fazer 2 anos de um curso que eles chamam de prepar, né? Curso preparatório, é o prepar. Daí, esses dois, não necessariamente é 2 anos, né? Você pode entrar com 1 ano só de cursinho, mas é um negócio muito, muito raro. Daí o que acontece é que os franceses fazem esses 2 anos de curso e depois vão na Polytechnique, fazem o processo seletivo da Polytechnique como se estivesse fazendo o processo seletivo do ITA, bem parecido. Daí eles passam e entram lá depois de 2 anos de ter estudado. Se o brasileiro, por exemplo, quiser entrar lá, o brasileiro de qualquer outra nacionalidade, tem muitas nacionalidades na Polytechnique, depois se quiserem mostrar aí uma foto com todas as nacionalidades que tem, é bem bacana ver gente de todo lado do mundo. Mas para o pessoal internacional que não está seguindo um sistema francês de ensino, o que acontece é que você tem que fazer 2 anos de faculdade antes de entrar. Então, isso vale o pessoal do ITA também. Então, por isso que o pessoal do ITA faz e no final do 2º ano eles fazem a prova. Porque aí eles já teriam feito os 2 anos da França. 2º ou 3º? 2º ou 3º. O pessoal da França deixa você tentar depois de 3 anos de faculdade também. 2 ou 3 anos. Daí você pode tentar, se você passar, você vai ser chamado para ir. Se você não tiver nenhum acordo, você vai ser chamado para ir, você pode ir e já vai fazer parte da Polytechnique, sem nenhum acordo da sua faculdade. Então você não precisa estar no ITA para ir para a Polytechnique. Você pode estar em qualquer outra instituição e você não precisa ir pela sua instituição, né? Você faz o vestibular como se fosse um vestibular no Brasil, né? Só que na França. Exato. Exatamente. Eles vêm para o Brasil, para uma ou outra cidade, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, normalmente. Daí eles aplicam as provas lá, normalmente numa aliança francesa, em inglês. Daí você vai e faz as provas lá. Tem que estudar, tem que se preparar, é um modelo especial. Mas, enfim, daí o que tem é que algumas faculdades têm acordo de duplo diploma com a Polytechnique. Esse acordo de duplo diploma, como o nome diz, é bem claro. Você consegue, assim que você se forma lá, você faz uma parte na primeira faculdade, termina na segunda faculdade, e aí ou você volta e fica um tempo mínimo, ou você não volta e já acaba logo, e termina com 2 diplomas, a faculdade do Brasil e com a faculdade da Polytechnique, né? Na nossa época tinha um acordo de duplo diploma que era assim, você fazia 2 anos, ou 3 também, eu acho, você podia fazer com 3, não tenho certeza, mas enfim. Daí você ia para a Polytechnique, terminava seus estudos lá, e depois você tinha que voltar 1 ano para o Brasil, para poder... É o 4º ano da Polytechnique, que é o ano de mestrado. Você escolhe onde você quer fazer um mestrado. Daí a galera que, em vez de fazer um mestrado, escolher um mestrado, sei lá, na França, ou então pega um mestrado nos Estados Unidos, a galera, em vez de voltar a fazer mestrado, eles voltavam pro ITA, faziam 1 ano, e pegavam o duplo diploma, né? Mais de 1 ano, normalmente, só para observar. Menos. Porque tinha desencontro das matérias, era matéria às vezes de um semestre, sei lá, do 5º semestre, do 7º semestre... E, tipo, não dava pra concentrar tudo em 1 ano. Então, às vezes, o pessoal voltava e ficava fazendo, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos de ITA. E agora, tipo, falando da Polytechnique em si, o Danilo falou que ele já conhecia, né, antes até de entrar no ITA. Mas você tipo, já... O que fez você, tipo, querer ir pra Polytechnique? Tipo, que tipo de coisas lá dentro... Então, é porque o que o Danilo estava falando, né? Teve uma palestra com um aluno bem tipo, no nosso cursinho lá tinha alguns alunos lendários, assim, são alunos que todo mundo conhece, assim. Daí esse é um dos alunos lendários. Daí ele foi fazer essa palestra aí, nesse ano eu estava no 2º ano ainda, ele fez uma palestra pra turma aí, tá? Acho que o Danilo conversou lá, desenrolou para conseguir ver a palestra, eu acho. Mas aí eu não vi essa palestra não, mas eu lembro do Danilo falando depois, contando e tal. Daí eu falei, caramba, que legal a oportunidade. Daí eu corri atrás também, foi por causa da mesma coisa, nas contas. Queria ter uma história mais legal pra contar, mas acabou que foi... Eu conheci, fiquei sabendo por causa desse cara aí também. Mas depois, principalmente quando eu comecei a levar mais a sério, eu já sabia que era o que eu queria quando eu entrei no ITA, mas eu sabia que eu queria, tipo, se alguém me perguntasse o que eu queria, eu ia falar isso, mas não necessariamente era o que eu ia fazer no final das contas. Quando eu realmente decidi que era... Foi quando eu conheci outras pessoas que realmente foram do ITA pra lá, dentro do ITA, né? E aí isso aí me ajudou bastante. Porque o ITA diz ter vários acordos de duplo diploma. Não são mentiras, é verdade. O ITA não tá anunciando nada falso. O negócio é que tem alguns que são muito mais fáceis, muito mais viáveis. O caminho das pedras já tá muito mais certo do que outros. Alguns são muito convolutos, tem que encontrar um ou outro cara que já foi, conversar, é um negócio bem particular. O da Polytechnique é um negócio que já está bem concretinho, é uma coisa que já tem todo um grupo de alunos que já foram,
todo um material de estudos para você seguir. Tem uma comunidade brasileira lá, né? Justamente. Sim, exatamente. A gente tem uma iniciativa dentro da Politecnic de brasileiros. Mas aí, tipo, é tão forte essa cultura no ITA de ir pra Politecnic que você entra no material de estudos que o pessoal preparou lá, você tem, tipo... Não é só no ITA também, no IME também tem muito forte, mas no ITA e no IME principalmente, no Brasil. Daí você entra lá no Drive deles, tem lá um PDF, tem um TXT, o nome do TXT é Como Passar na X.txt. É tipo um tutorial, assim, o que você tem que estudar, o que você tem que ver. É muito legal isso. Daí eu segui esse Como Passar na X.txt, eu passei na X. Então, o TXT dos caras funciona. Aí, rapaziada, mostrando que... Só aproveitando o que o Fabiano falou, perdão, só para falar do Brasil na X, a nossa iniciativa lá de brasileiros, tem o site brasilnax.com e lá tem esse material de como passar na X, como se preparar, fala mais sobre como é a X. Eu acho importante divulgar o Brasil na X. Irado. Exato. Então, tipo, beleza, vocês fizeram a prova, né? Eu entendi que tem uma prova que você tem que fazer para entrar. Se eu não me engano, é uma prova escrita e uma prova oral, né? Isso. Aí você faz ela. É uma prova que cobra conteúdos normalmente de faculdade, né? Não são conteúdos de ensino médio, mas que normalmente num curso de engenharia ou algum curso de exatas, em 1 ou 2 anos você consegue ver parte dessa matéria e a outra parte você consegue pegar por fora, né? Aí uma vez que vocês entraram lá, como que funciona? Vocês já entram direto na vida acadêmica, matérias, vocês ficam um tempo sem estudar, como que funciona isso lá? Questão da língua também. Exatamente. Beleza. Essa parte é uma parte que mudou no nosso ano. Antes os brasileiros iam e eles não tinham uma formação inicial em francês muito prolongada. Tinha lá uns 3 meses de curso preparatório, não só de francês, mas de matérias científicas, para meio colocar todo mundo no mesmo pé, tanto os franceses que fizeram curso preparatório como os internacionais. Porém, no nosso ano isso mudou, agora os brasileiros também fazem uma formação só de francês no sudoeste da França, numa cidade chamada Villeneuve-sur-Lot, em casas de família, junto com os outros internacionais. Então a gente chegou, no caso, em outubro de 2020 e ficamos lá até janeiro. Na verdade, a gente ficou de novembro até janeiro em Villeneuve-sur-Lot, tendo curso de francês, só curso de francês, né? E lá ficando numa casa de família. Então teve gente que chegou sabendo assim nada, né, entre os brasileiros, e que agora tá super fluente. Para algumas nacionalidades é mais difícil, né, especialmente para os chineses e para os russos, mas ainda assim o pessoal consegue sair de lá já conseguindo se comunicar e, enfim, entender tudo da faculdade. Então, a gente tem sim essa formação em línguas, que vai primeiro de novembro a janeiro, depois tem essa formação preparatória, que não só uma formação de francês ainda, como uma formação científica em março e em abril, e aí começa o tronco comum, na verdade em fevereiro e em março, e começa o tronco comum em abril. E durante esse período todo, os franceses estão fazendo o que é o estágio civil e militar deles, que faz parte da formação da Politecnique. Então, eles têm diferentes estágios em organizações como polícia, bombeiro ou estágios militares. Enquanto eles estão fazendo isso, a gente faz essa formação. Depois entra no tronco comum com as matérias já mais de matemática, física, etc. E lá dentro, vocês, então, pelo que eu entendi, vocês têm matérias, assim como a gente tem nos cursos normais aqui, né? Matérias de matemática, de física, né? Nesse início. E aí vocês só estudam? Vocês têm alguma coisa relacionada a uma outra parte da vida, assim, pro pessoal saber? Eu também fiquei meio curioso. Não sei se essa parte de esportes, vocês praticam algum esporte lá? Isso é com o Fabiano. Então essa é uma boa pergunta. É uma pergunta muito interessante, até porque, tipo, o pessoal acha que o cara entra no NIT, o cara entra na Politecnique, deve fazer nada antes de estudar. Acaba que não é assim, é o contrário. Né? Eu não faço nada antes de estudar, sim. Aí, no ITA também era meio sedentário e tal, mas na Politecnique, a Politecnique especificamente, é uma faculdade muito voltada para esporte, assim. Então, bem mais, tipo, e isso até na França mesmo, não é uma coisa da França em geral como um todo, mas a Politecnique na França é uma faculdade bastante voltada para esporte.
Então, assim, é um negócio bem particular do Polytechnic, tem, assim, muita coisa dentro da escola funciona em torno do esporte que você escolheu, você tem que participar das atividades semanais do seu esporte. Então, a ideia é o seguinte, todo mundo que entra, você tem que fazer uma classificação dos esportes que você quer, acho que tem 16, 17 esportes disponíveis, uma variedade muito absurda de esporte, tem coisa tipo o hipismo aí, a gente colocou umas fotos, não sei se dá pra colocar a foto aí. Bota aí, produção. Mas eu falei. Tem algumas partes diferentes, assim, hipismo, a galera da esgrima, tem o pessoal do badminton, tem tipo escalada, muita coisa diferente, né? Daí, esse aí é o equitação, claramente, né? Daí bem bacana, você classifica e daí você acaba caindo em um dos esportes que você escolheu e aí, tipo, você mora com a galera que é do mesmo esporte que você não mora com a galera que tá fazendo o mesmo curso que você. Então você pode morar com o cara que tá fazendo biologia, você tá fazendo matemática, o cara do seu outro vizinho tá fazendo economia e vocês estão morando juntos porque vocês gostam de andar de cavalo, entendeu? De fazer negócio com cavalo. Isso é bem legal. Daí tem toda essa questão da vida comunitária, né? Vida tipo, parece com o H8, só que é menos fácil que o H8. Eu vou ser sincero que na H8 você tem uma conexão maior com as pessoas, porque são menos alunos, você mora junto com, tipo, não tem uma parede entre você e o cara do seu lado, que argumentavelmente você pode falar que é melhor no Polytechnic, que você tem o seu quarto próprio, né? Mas eu sinto um pouco de saudade de morar assim, do lado, assim, do seu lado você tá vendo um cara ali. Por exemplo, quando eu tava me preparando para o Polytechnic, só entrando uma tangente rápida aqui, quando eu tava me preparando para o Polytechnic, eu me lembro que às vezes eu tava meio com preguiça, assim, tava cansado durante o dia, assim, daí eu tava preparando para o Polytechnic, ele era meu colega de quarto, né, então, tipo, uma cama de um lado do quarto, outra cama do outro lado do quarto, não tem parede nenhuma entre as duas, no H8. Daí eu tava lá, sei lá, vendo vídeo no YouTube, sendo vagabundo no geral. Daí eu olhava pro lado assim, eu já Danilo estudando assim com afinco. Daí eu pensei, cara, eu preciso estudar também, senão eu não vou passar nessa faculdade, eu preciso estudar. Daí você para, você tá fazendo, vai estudar. Isso é bem legal, tipo. E outras coisas também, você ouve o cara, tipo, sei lá, você tá tentando dormir, daí o cara do seu lado coloca uma música, você, pô, cara, desliga a música aí, isso é uma conversa entre pessoas, assim, bacana. Assim. Na Polytechnic tem um pouco menos, mas. Exato. Mas também tem, é muito forte porque você mora do lado. É o cara do outro, na porta do seu lado, só que tem uma porta entre você. Só para o pessoal entender aí, o H8 é o alojamento do ITA, né? O pessoal que não conhece tanto o ITA, todo mundo mora junto, no mesmo conjunto de APs, né? E esse conjunto de APs lá, que fica tudo juntinho, 3 corredores gigantes, que a gente chama corredor A, corredor B e corredor C, tudo junto é o H8, que é o alojamento. E aí, cada AP lá tem 6 camas e cada quarto tem 2 camas. Então, são 3 quartos, cada quarto dorme 2 pessoas. Aí na Polytechnic, pelo que eu entendi, não é assim, né? Na Polytechnic você tem os alojamentos, onde dormem os estudantes, mas não é um AP para cada 6 pessoas, né? Pelo que eu entendi, é um quarto para cada pessoa, né? Um quarto, um banheiro para cada pessoa. Um banheiro. Nossa, quem me dera um banheiro. Quem me dera um banheiro por pessoa lá no H8. Ó, é vantagem, galera. Motivação para vir para Polytechnic. Estudem, pô. Pra mim pô, na moral. Porra. Não, mas é legal, mas sei lá, eu realmente sinto um pouco de saudade do contato com essas pessoas e tal, você poder estar ali do lado do pessoal. Era bacana. Mas enfim, também tem. Daí, isso aí é sobre a parte dos esportes, né? Que a gente tá falando dos esportes. Daí você acaba tendo muita coisa. Aí você faz, tipo, tem 2 sessões de treinamento por semana. Acho que são 3 sessões de treinamento por semana, de 2 horas. Mas, tipo, bastante tempo por semana no seu esporte. E, assim, é muito legal, porque se você não quiser participar no seu esporte, vai dar um pouco de trabalho, você, dependendo do seu treinador e tal, às vezes o cara não vai gostar. Mas você consegue, assim, você consegue focar mais na parte acadêmica e tal, ainda vai ter que participar das coisas, às vezes você consegue faltar e tal, mas dá pra fazer. Agora, se você quiser se dedicar, essa parte que eu acho muito legal. O cara que quer se dedicar e ficar muito bom no esporte, ele consegue, assim, tem uma estrutura, toda a estrutura de pessoas, a infraestrutura mesmo física do que você tem pra poder, tipo, tudo coisa desde as quadras que você tem, pras piscinas imensas, pros treinadores à sua disposição. É muita coisa, para todos os esportes diferentes que você tem lá, você vai ter essas oportunidades. Então a galera é incentivada a participar de competição mesmo, interuniversitária e tal.
E é muito, muito, muito legal para quem realmente quer se focar, se dedicar no esporte. Inclusive, eu era tipo a pessoa que menos me importava com esporte quando eu entrei no ITA. Para mim, eu me via como sendo um cara que não fazia nada, eu ficava só estudando, fazendo uma outra coisa de vez em quando, talvez sair com o pessoal de vez em quando. Mas depois que eu entrei na faculdade no ITA, mas especialmente na Politécnica, eu percebi que assim, esporte para mim é uma coisa essencial. Você tem aquele horário seu para você sair, fazer alguma coisa, liberar todos aqueles hormônios positivos, certo? É tipo muito legal isso daí. E na Politécnica você com certeza tem muito dessa oportunidade de se desenvolver nos esportes. No ITAS também tem, mas é menos. Eu vou dizer que é bastante menos. É bem menos. Seu POR não pesa tanto, então. Não. CPOR é porque o CPOR é muito obrigatório e são coisas meio chatas no físico. Na Politécnica você está realmente fazendo um esporte que você escolheu, que você gosta ali. É bem legal. Aproveitando o gancho aí. Minha opinião pessoal, assim, eu só acho que a parte assim, física do CPOR é sugação gratuita. Aproveitando o gancho aí, então, pro pessoal também que não conhece tanto, né? O CPOR, ele é a parte inicial ali do ITA, em que todo mundo da sua turma, quando você entra, é militar. Então você segue uma série de atividades militares e regras militares mesmo. Você precisa ter o cabelo na régua, sem bigode, sem barba, nada. Tem que usar farda, e aí é um processo militar, né? Aí quem escolheu ser militar fica sendo militar os 5 anos, e quem escolheu ser civil faz o CPOR no primeiro ano e depois se livra disso. Agora, pelo que eu saiba, na França tem também, né? Eu não sei se é igual ao CPOR, mas a Politécnica ela é uma instituição militar também, né? Como que funciona isso lá? Você vai falar aí, Daniel? Pode falar. Então a Politécnica ela tem sim todo esse histórico militar. Ela já foi uma faculdade completamente civil, mas ela foi militarizada por Napoleão. Quer dizer, foi desmilitarizada, depois militarizada de novo. Então, existem as tradições militares, só que, cara, comparado com o ITA, com o IME, não é nada que vai tomar o seu tempo ou te causar algum tipo de desgaste, entendeu? Principalmente para os internacionais. Os franceses têm a formação militar deles antes, né, desse tronco comum, mas a gente basicamente chega lá e participa de algumas cerimônias, como aí está mostrando na imagem. A gente tem esse uniforme, o Grand Uniforme. Participamos dessas cerimônias, tem, sei lá, uma ou outra instrução de como marchar, de como segurar a espada e tudo, tipo, 2 instruções, e é super tranquilo, e eu acho que também é muito legal, assim, é uma coisa que dá um certo orgulho, assim, de estar lá na escola, de ter essas cerimônias, essa tradição. Então, é uma coisa super bacana na minha visão. Produção, coloca a foto do chapéu aí pro pessoal ver, pra eles contarem um pouco aí da chapéu com champanhe aí. Vocês têm alguns eventos, né? Esse evento aí que ele mostrou do tanque, ele foi organizado pela própria instituição. Como que funciona? Você tem alguns eventos que são militares e tem alguns eventos que são organizados pelos alunos. Quando você tem que vestir o uniforme, é porque é uma coisa militar, e não é todo dia. Você não vai para aula com esse uniforme, não é que nem no ITA. No ITA você tem que ir uniformizado para aula todo dia, com o 10º ou 7º, dependendo do dia, e não é uma experiência muito agradável, pelo que eu me recordo bem. E na Politécnica não, você vai do jeito que você preferir para aula, só que de vez em quando você tem algumas cerimônias, você tem que colocar o uniforme inteiro deles, que é bem bonito o uniforme deles inclusive, bem legal. Daí você recebe ele incompleto no começo, né? Aí 2 cerimônias muito importantes que são tanto militares, mas menos militares, quanto elas fazem parte da cultura dos alunos, assim. Uma delas está aí na foto, né? Que é a remise de bicorne. Então é quando eles te entregam esse chapéu que a gente chama de bicorne. É um dia bem importante. A primeira coisa que eles te dão, a primeira parte do uniforme que está faltando que eles te dão, são 2 partes. Daí você vai para lá, entra em fila, eles te introduzem para o conceito do que é ser um estudante da Politécnica, o que cabe a um estudante fazer, né, quais são os direitos e deveres e tal. Dá uma contextualização histórica, eles falam de até quem são os grandes politecnicianos, né, os alunos da Politécnica.
É bem legal, tipo, os caras fazem toda uma... É de noite, assim, porque aí na foto é o final da tarde, mas a cerimônia de fato é de noite. Os caras fazem toda uma... Eles fazem uma ambientação, assim, muito boa, no sentido de que a luz tá tudo escuro, assim, eles colocam uns negócios de luz fortes em algumas direções, ligam uma música meio tipo, sei lá, Dark Souls, assim, né? Você fica tipo, dá uma ambientação no negócio, parece que você tá entrando num negócio lendário ali, assim, você vai ser coroado agora pra ser um negócio que você vai levar a vida toda. Aí é bem legal, daí você entra em fila, eles fazem todo esse discurso, aí você sai, aí você precisa de um parran, né? Um cara do ano na sua frente que vai cuidar de você no sentido de, academicamente, se você precisar de alguma ajuda, ele pode te ajudar. Daí o seu parran meio que te coroa, assim, ele coloca a bicórnia em você, aí você começa a andar com a bicórnia quando você tiver que ficar uniformizado. Daí você recebe também esse champanhe, porque tem uma tradição muito, muito legal assim na Polytechnique, que é assim que você recebe, você junta com o pessoal, abre o seu champanhe e aí você bebe o champanhe na bicórnia. Você coloca na bicórnia e vira na bicórnia pra, tipo, estrear. Assim. Ela fica meio nojenta depois, mas você lava e fica tudo certo. Daí essa é a primeira das cerimônias. E a segunda é para dar a segunda parte do uniforme, que é a parte, vou ser sincero, a parte que eu acho mais legal, é a tangente, que é a espada, né? Eles te dão uma espada para você. Daí... Uma espada mesmo? É bem legal essa cerimônia. Uma espada mesmo? É, uma espada de verdade. Cara... A rainha do seu lado... Deixa eu que ver a alegria do Fabiano com a espada dele. A gente podia ter mandado foto para vocês colocarem aí do dia que eu recebi a espada. Mas é legal. Daí... não, eu não tô colocando aqui agora, mas seria bacana. Mas, enfim, aí você ganha uma espada e você coloca na bainha e você tem que ficar... É bem legal, assim, o negócio. Daí, nesse dia da cerimônia, a mesma coisa também. O seu parran fica na sua frente, ele te concede a espada, assim. Todos os alunos entram em formação... É muito aluno, bem mais que no ITA. O ITA tem 100 e poucos, na Polytechnique tem 500 e pouco. Então, junta todos os alunos, a gente faz um X imenso, num pátio, assim, de terra que tem lá. Daí a gente faz um X, que X é tipo o apelido da escola, né? Da Polytechnique. Daí você faz um X imenso no chão e é bem legal isso daí. Daí essas são as duas principais, mas tem várias outras cerimônias, assim. Essa do tanque foi uma preparação para a cerimônia principal. Tem uma que rola todo 14 de julho, que é um desfile, né? Eles fazem um desfile pelo Champs-Élysées. Daí é um desfile muito grande, assim, na França inteira vê, passa na TV e tal. Não é só um desfile da Polytechnique, mas a Polytechnique é uma das partes principais do desfile. É o 14 de julho, né? A festa nacional. É, exato. Daí, uma festa imensa, o Macron aparece lá, vai desfilando com o pessoal, aparece todo mundo aparece lá, entendeu? Daí é um negócio bem legal. E tem outras cerimônias também que você pode participar. Os internacionais têm mais opção no sentido de não participar muito das coisas militares, e os franceses são mais obrigados. Eles têm várias coisas que você é obrigado a fazer se for francês, se você for internacional você não precisa fazer. Um exemplo, por exemplo, é línguas. Não tem nada a ver com militarismo, mas se você quiser fazer línguas a mais, os franceses são obrigados a escolher uma terceira língua e os internacionais não precisam. Porque supõe que eles já sabem a língua deles, o inglês e o francês. Daí, essa é uma foto com todos os internacionais, que a gente fez assim que a gente chegou. Tava um inverno frio, muito frio. Eu não estava esperando esse frio todo. Eu saí como um brasileiro qualquer, eu saí com o meu casaquinho tranquilo ali. Passei um frio, nossa, um frio desumano ali. Mas saí com a foto no final do que a gente participou. Tem gente de um monte de nacionalidade aí. Tipo, isso é porque não são todas as nacionalidades da Polytechnique. A Polytechnique tem vários tipos de curso diferentes. O que a gente está fazendo é o ciclo ingénieur, é um ciclo específico no formato francês, mas eles têm cursos no formato internacional, então de 5 anos mesmo, aí você entra lá e faz 5 anos depois do ensino médio. Eles têm vários tipos de cursos, tem mestrado, doutorado, daí cada um desses outros cursos tem outros tipos de pessoas, mas do ciclo ingênieur aí, que é essa foto do nosso ano que entrou, que eu consigo ver de cara, assim, tem agentes brasileiros, tem os chineses, tem o pessoal do Vietnã, o pessoal do Camboja, tem o pessoal do Líbano, muito legal o pessoal do Líbano, tem a galera da África, vários países, a Costa do Marfim, eu acho, Camarões, tem pessoal do Egito também, e a galera russa, os russos, por incrível que pareça, é o pessoal que eu acho mais, assim, tipo, eu gosto muito de todo mundo, assim, eu tento ser amigo de todo mundo e tal, mas os russos, eles são extra amigáveis, assim, os russos, eu sinto que eles têm um pouco daquele gênio brasileiro de tentar ser amigo de todo mundo, e chegar e só se abrir, assim, sabe?
E acho isso muito legal, porque eu não tava esperando isso, assim. Minha concepção dos russos era, sei lá, o pessoal ser uma galera mais fechada, assim, que nem em todos os países. Só que os russos são realmente abertos, assim, os caras... Eu não sei se são os russos que estão na nossa promoção, especialmente assim, mas é bem legal essa interação que a gente tem com eles. Assim, é legal porque a gente ensina coisa pra eles em português, e eles ensinam coisa pra gente em russo. Daí a gente não sabe falar nada, mas de vez em quando o cara você fala, e aí galera, assim, eles vão vir pra trás isso aí é o russo. Caralho. É engraçado. Mas é bem legal, é uma galera bem amigável. E acho isso muito legal, esse contato que você tem com... É uma das partes principais de ter ido pra França. Eu fui querendo isso e eu não fiquei decepcionado, que é esse contato com o pessoal das outras nacionalidades. A gente fez até no último dia da formação preparatória, né? Que é uma formação preparatória antes de começar a formação com os franceses. A formação preparatória só para os internacionais. Daí, tipo, num dos últimos dias a gente preparou um jantar entre nações, assim. Daí cada país preparou um prato típico do país. A gente preparou tapioca e brigadeiro. Cara. Mas aí teve tipo, prato de cada país, assim, o pessoal do Líbano fez deles, o pessoal do Egito. O pessoal da África, especialmente, tem uns pratos muito apimentados, assim. Eu lembro que eu fui experimentar a pimenta lá, que eles estavam passando de desafio. Nossa, eu fiquei zoadaço com a pimenta dos caras. E aí você vira pro cara, o cara que cozinhou, ele come a pimenta inteira e fica lá saboreando a pimenta. E você tá Caraca. Enfim, foi muito, muito legal esse dia aí. E teve prato chinês também, pessoal de toda a nacionalidade. Foi bem legal. E aí isso é mais... Eu saí matando a gente um pouco do militarismo, mas tem... Enfim, tem a parte militar que é parecida com a do ITA no sentido de que é uma faculdade militar, não é uma faculdade... Eu nem sei como funciona a faculdade civil, na verdade. É um negócio que, assim, eu não gosto tanto do militarismo, não é uma coisa que eu acho que é pra mim, mas parece que o militarismo me segue, assim, os lugares em que eu quero ir, tem militarismo. Então, meio que acabo que estou em contato. Eu nunca participei, nunca fui de alguma faculdade, assim, que seja realmente totalmente civil, assim, de uma federal, assim. Então, eu nem sei como é que é, mas eu gosto bastante desse modelo de escola militar. E a Politécnica é parecida nesse sentido, mas como efetivamente funcionam as coisas militares, não. E eu acho que é mais tranquilo. O militarismo no Politécnica é mais tranquilo, tanto para o francês, mas especialmente para o internacional. Então, para a galera que não gosta de... É super tranquilo. Uma pergunta que eu tô doido pra fazer é sobre... foi mal, Danilo. Não, só ia falar que pra mim é mais uma questão lá de tradição e um pouco de representação da escola no 14 de julho, tudo, do que realmente uma parte militar mais puxada ou mais, como eu posso dizer, de campo, assim, de você ir e ter que fazer as coisas que normalmente se faz em academias militares. Uma pergunta que eu tô doido para fazer é sobre bolsas. Porque, por exemplo, quem entra no ITA, ele recebe o soldo lá no primeiro ano, a pessoa consegue morar no H8 sem problemas. Agora, como é que funciona essa história de alojamento na França? Como é que um estudante... Existem bolsas que você pode receber para estudar na Polytechnique? Eu posso falar um pouco, estudando o que você falou também, mas basicamente, a principal que eu quero falar de cara é que qualquer um que passa na Politécnica vai conseguir se financiar lá dentro. Tem instrumentos, N instrumentos. Mas, assim, você tem tanto instrumento que todo mundo tem direito. O principal é, assim, o que vai principalmente ajudar todo mundo que precisa realmente. É o último, você pode dizer que é o último recurso, assim, que não vai te falhar nunca. É que você pode pegar sempre um empréstimo com o dinheiro suficiente para o mês inteiro. E aí você, da fundação da Politécnica, então a coisa na nacional da Politécnica, e aí você pega esse empréstimo sem juros, você paga depois que você se formar, você tem um tempo, acho que um ano depois de formar, você começa a pagar, e é bem tranquilo, é um negócio feito para não te atrapalhar, os americanos têm todo aquele problema dele com os student loans dele lá, o pessoal fica em dívida, é um negócio que persegue eles para a vida toda, não é desse jeito, é muito mais tranquilo, muito mais suave. Mas ainda tem, e aí esse você sempre vai ter isso garantido. Você sempre vai conseguir se financiar com isso. São 800 euros por mês esse empréstimo. Isso. Que dá pra você viver tranquilo. Daí depois tem o custo da universidade mesmo, que para internacional tem um custo para você estudar lá, além do curso de vida, né? Esse 800 é para cobrir o curso de vida. Mas aí tem um custo para você estudar lá. Daí, depende, eu não sei quanto que tá agora, mas não é uma quantidade exorbitante. Está 39 mil euros o total, pelos 3 anos. Comparado com as universidades americanas, é bem menos, assim. Mas ainda é alto, né? Daí você tem outras bolsas. Você tem uma bolsa também da Polytechnique, que é a Fulgence Bienvenue,
que eu não tenho certeza exatamente quais são os benefícios dela, mas eu acho que ela não cobre o custo da faculdade como um todo, né, esse custo da graduação, mas eu acho que dá uma ajuda não sei se você sabe, Danilo, mais sobre a Fulgence? A Fulgence Bienvenue, ela nada mais é do que, tipo, você não tem mais que pagar esse empréstimo de 800 euros depois de formar. Você recebe os 800 euros, só que não é mais um empréstimo, é uma bolsa. E aí você não tem mais direito ao empréstimo. É tipo isso. Ah, maneiro, mas... E daí tem, tipo, a principal, que é, tipo... Essa é o objetivo, assim. É, tipo, você pegar a Eiffel. A Eiffel ajuda demais, demais. A Eiffel, ela, tipo, te dá direito a uma mensalidade, tipo, 1.100 e pouco, 1.150. E não é empréstimo, eles te dão mesmo. E aí, quando você ganha a Eiffel é do governo. Quando você ganha a Eiffel, você não tem que pagar mais a faculdade, então a faculdade também é de graça, você paga 0 euros para estudar lá. E aí você recebe essa mensalidade e tem alguns outros auxílios, tipo, eles pagam essa passagem de ida e eles pagam uma passagem de volta, não é todo ano, é só uma passagem de volta. E você também pode receber um auxílio moradia, que dão mais uns 150, eu acho. E tem alguns outros benefícios. A Eiffel realmente facilita muitas coisas. Acaba que normalmente os brasileiros sempre conseguem uma parcela dos brasileiros. Tipo, no nosso ano acho que foram 9 brasileiros e 5 conseguiram. Então é uma parcela boa. Mas nos anos anteriores foi menos. Foi tipo 2, 3 de mais de 10, eu acho. Essa bolsa é por mérito acadêmico? Tem um processo seletivo? Essa bolsa por ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Eles não falam os critérios. É por mérito acadêmico, eles falam. Mas ninguém sabe o que realmente classifica como nesse mérito acadêmico. Tipo, não é uma bolsa social. Isso a gente pode falar com certeza absoluta. Mas ninguém sabe quais são os critérios, dado que é uma bolsa de mérito. Quais são os critérios que eles consideram. Então, tipo, você só pode tentar adivinhar, mas eu nem vou falar aqui o que eu acharia, porque é puramente especulação, eu não faço ideia do que é. Então, assim, basicamente a faculdade manda um dossiê seu automaticamente, você nem tem que fazer nada, a faculdade manda esse dossiê para eles, depois você passa, e aí você é selecionado ou não é. Eu não faço ideia se participar de coisa antes, se entra no dossiê dos caras, se eles nem é divulgado, se entra a nota que você passou no concurso ou não entra, eu não faço ideia do que ele mandando. Mas aí você rola o dado e torce pra ter dado sorte, né? Cara, uma outra coisa que eu tava aqui na dúvida. Quer fazer mais algum comentário aí, Danilo? Não sei se você falar algo. Sim, eu só queria comentar sobre essa questão do custo de escolaridade, né? Que tem a questão das isenções baseadas em renda. Então, para quem não pega a Eiffel, que te isenta automaticamente, você recebe uma isenção da taxa de escolaridade baseada na sua renda familiar, que você tem que comprovar. Então, tem gente com 100% de isenção, tem gente com 50%, tem gente com 0%. Nem sempre é justa essa isenção, para ser bem sincero. Mas só para vocês saberem que isso bacana existe. aí para o pessoal que no futuro pensar em fazer. Então, tem muitas possibilidades, né? Não é... Você consegue ir sem ter dinheiro nenhum, né? Você consegue, se você conseguir passar lá, você consegue se formar e depois pagar tranquilo, em último caso, sem bolsa, né? Mas uma outra dúvida que eu estava tendo, né? A gente conversou um pouco sobre as iniciativas no ITA. Lá na França, na Polytechnique, também tem iniciativa ou não existe isso lá, só tem a questão dos esportes mesmo? Pode falar um pouco aí, Daniel. Acho que você conhece mais Binet do que eu. Ah, cara, tem muita coisa. A vida associativa lá é muito forte. Existem mais de 150 BINEs, BINE como a gente chama as iniciativas lá, e assim, de tudo, né? Vocês têm que ter em mente que cada promoção na Polytechnique, a promoção nada mais é do que a turma, né, que entra, tem, sei lá, 500 alunos, né? Se você inclui os franceses de todas as vias de entrada e os internacionais. Então isso permite uma diversidade muito grande de atividades lá dentro. Então existem iniciativas mais técnicas, como por exemplo o Binet Réseau, que é uma iniciativa que desenvolve projetos tecnológicos e é uma coisa assim impressionante. Existem vários sistemas internos da escola, rede social própria, sistema de avaliação de cursos, sistema da própria cozinha comum da sessão esportiva de pagar alimentos, fazer um log de coisas, que tudo isso é um BINE, uma associação de estudantes que cria e que mantém. Outras iniciativas profissionais, tipo, que fazem feiras de carreiras,
iniciativa mais voltada para empreendedorismo, startups, e também todo tipo de iniciativa cultural e coisas também como iniciativas de comida mesmo, gente que se junta para fazer kebab, para fazer café, iniciativa de vinho, iniciativa de paraquedas, iniciativa... Deixa eu ver... É muito fácil criar uma iniciativa, né? Você só precisa de um presidente e de um tesoureiro. Tem a iniciativa de brasileiros, né? O Brasilix. Então, tem muita coisa, tudo que você imaginar, assim, de música, de atividades, assim, de lazer mesmo, coisa de alimentação, coisa de fotografia, tem de tudo, assim. Irado. Realmente, eu não sabia que tinha tanta iniciativa diferente lá no... Então, isso deve ser um atrativo bem grande, né, para quem não quer só fazer a parte acadêmica, mas ter essa qualidade de vida e ter oportunidades diferentes na universidade, né? Mas, então, essa foto aí, explica aí, que foto é essa aí? Então, essa foto aí foi do dia dos estudantes internacionais, né? O dia que a gente se juntou para fazer uma atividade com o Biné de Fotos, que é um dos binês que tem. Tem Biné de Fotos, tem Biné de Vídeo, tem Biné de Música, tem Biné de outro tipo de música, tem Biné de tudo. Daí, o Biné de Foto é bem legal, os caras têm um monte de equipamento profissional, tá? Você não precisa comprar nada para participar, você usa o equipamento deles. Daí nesse dia a gente tinha que, tipo, para conhecer o campus, eles deram pra gente vários pontos que a gente tinha que tirar foto, e uma câmera para cada grupo, e aí você tinha que ir tirar uma foto do grupo lugar para mostrar que você foi. Aí ganhava o grupo que tirasse todas as fotos primeiro, assim. Daí esse lugar é um lugar, a gente escolheu essa foto aí especialmente por causa do lugar, é um lugar bem legal. Ele é outro exemplo de da qualidade de vida que a gente tem no campus, que é um negócio... Eu fiquei assim de queixo caído quando eu vi pela primeira vez. Essas casinhas aí atrás do pessoal na foto, atrás das galinhas na foto, que inclusive quem cuida das galinhas é o pessoal de outro binê, que é um binê assim. Então você vê que todo lado que você olha vai ter um binê. Daí atrás dessas galinhas são umas salas de música. Dentro de cada um desses quadradinhos aí você tem tipo... A maioria é piano, mas dentro de algumas outras salas tem nada pra você poder tocar, sei lá, um trombone, se você quiser tocar trombone. Mas a maioria é piano. Daí você pode entrar, são salas completamente isoladas acusticamente, assim. Aí você entra, fica tocando lá tranquilo, sem ninguém pra te atrapalhar, ninguém pra te ouvir, te julgar se você toca mal. Tranquilaço, você entra, treina um pouco, e aí você sai quando você quiser sair. E assim, assim, muita qualidade de vida. Você poder, do lado do teu apartamento, você sai e tem um piano pra você tocar, assim. É um negócio que é meio difícil de ver. No ITA tinha um piano também, mas era mais tipo... Era numa outra sala e também era só um, você tinha que ver se tinha alguém usando e tal. Eu acho bem legal o fato desse aí ser tipo um quadradinho, um cubículo individual, sabe? Daí isso é bem legal. A primeira vez que eu vi isso, eu não tava acreditando que existia isso de fato. Eu achava que isso aí era coisa só de, sei lá, uma universidade do pessoal, elite da elite americana, assim. Mas enfim, foi bem legal isso aí. Pro galera que gosta de música, gosta de tocar piano, acho que deve ser um bom incentivo pra ir pra lá. Falando em música aí, né? O cara já multi-instrumentista, pô. O cara tá bom nos ganchos. Essa daí foi uma outra atividade. Tem muita atividade. A gente tá até conversando com o pessoal isso aí antes. O ITA tem bastante atividade no campus e tal, coisa tipo pizzada pra você conhecer uma empresa, ou então pega um ônibus pra você conhecer o pessoal em São Paulo, uma outra empresa em São Paulo, ou então corrida. O ITA tem uma VOC, tá bem legal participar, foi uma experiência bem bacana, lembro até hoje. Mas a Politecnic também tem muita coisa desse tipo, e eu acho que é uma variedade, assim, porque a Politecnic tem uma massa maior de pessoas, então é mais fácil de organizar essa quantidade toda de eventos. Daí tem muita coisa para fazer lá, muita coisa, e como a Politecnic é uma faculdade hiper internacional, tem legal que tem muita coisa diferente, variada, e esse foi um dos dias em que deu para ver isso daí, que foi eles organizaram o X Got Talent, né? Então é tipo America's Got Talent, só que é o X Got Talent. Daí tipo, a ideia era se você quiser se apresentar alguma coisa que você curte fazer, você pode ir lá, vai junto com um grupo, ou então individual. Daí a gente do Bineiro brasileiro, a gente decidiu juntar, treinar uma música, e aí a gente ia tocar música para todo mundo, assim, apresentar a música. Daí a gente tocou Wave do Tom Jobim e uma outra do Tim Maia lá. Foi super, super bacana. Foi uma atividade assim...
A gente se preparou antes, foi legal a gente juntar no apartamento do... Acho que a gente juntava no apartamento do Danilo, acho que do... Ah, não, era do Mal Mal, o cara que tá com o pandeiro aí. Daí a gente juntava e treinava pra tocar as músicas e tal. Bem legal. E no dia também foi muito, muito legal. Não só fazer a nossa apresentação, que foi super bacana, mas ver os outros apresentando também. Cara, teve um cara lá, um francês, o cara não era nem internacional, um francês que trouxe tipo um pangolim chinês antigo, assim. Eu trouxe um instrumento hiper particular, assim. Muito, muito diferente, super legal. Tem corda dupla, um negócio muito bacana. Daí o cara foi lá tocar um negócio, tocou bem pra caramba, fez uma música toda tipo conceito, assim, antiga, sei lá, achando uma música. Parece música de jogo também, você tá jogando o jogo, entra numa fase assim, é exatamente aquilo, assim, dá uma ambientação. Foi muito legal, mas teve um cara que cantou rap lá, o cara mandou bem, cara. Quando eu fiquei sabendo, pô, vai ter um cara que vai cantar rap, eu pensei, pô, o cara vai entrar e vai mandar um negócio nada a ver. Eu não entendi nada porque é em francês, eu não entendo nada de rap francês, nada. Porque é rápido, é impossível de entender, tem um monte de gíria. Mas eu sei que o cara mandou bem, eu não faço ideia do que ele tava falando, mas ele mandou bem no rap dele. E aí foi bem legal, cara, bem legal, assim, a noite. Daí tem vários outros tipos de coisa. Tem a Sticks, que é um BNE que organiza as festas dentro da Polytechnic. Agora tá difícil, né, por motivos meio claros, mas eles organizam festas, são bem boas as festas deles. E tem até uma festa grande que eles organizam por ano, que é uma festa universitária, que vem a galera de todo canto, assim, de Paris, das outras faculdades e tal. Pode vir gente de fora também, que não tem nada a ver, é bem legal. Daí, enfim, isso aí são alguns exemplos de coisas que tem no campus, assim, atividades que tem para os alunos fazerem, organizado por alunos, para os alunos, né? Muito legal. Eu estou participando de muito mais coisas saindo, assim, porque acaba que quando você entra na faculdade, você tem, na Polytechnic você também tem essa opção, mas é um pouco mais difícil. E todo mundo, na hora que você entra na faculdade, você tem a opção de meio que se colocar na sua própria bolha, não conversar muito com os outros, não ter, tipo, 2 caras que você conversa mais assim, só ir pras aulas e ficar fazendo, sei lá, fazendo coisa pessoal no seu tempo livre. Mas eu pessoalmente, eu fiz isso no começo, eu passava muito tempo no computador jogando uma coisa assim, e eu sinceramente me arrependo de ter feito isso no meu primeiro ano do ITA. Eu acho que ter explorado as minhas opções depois no segundo ano do ITA e agora no Polytechnic é uma coisa que está me trazendo muito mais valor, assim. E tanto o ITA como a Polytechnic oferecem isso num nível muito, muito bom, mas dando um puxado para a Polytechnic, porque, claro, né? A Polytechnic eu acho que tá me satisfazendo muito. Tô muito satisfeito com as coisas que tem lá, as oportunidades que a gente tem lá. E, enfim, é isso aí. Achei bem bacana ter mudado para a Polytechnic por causa todas as motivos que a gente elencou, né? Desde militarismo para as iniciativas. Uma outra coisa, eu sempre digo, né? Eu acho que isso, talvez para a galera que já está na faculdade e esteja pensando talvez em ir para a Polytechnic, mas também para a galera que está fazendo cursinho agora e mais para frente vai ter essa realização. Uma coisa que o ITA tem, que é diferente das federais, e eu acho que é pior, é uma desvantagem do ITA, uma das poucas, mas é uma desvantagem do ITA. O currículo do ITA é muito fechado. Você ainda consegue escolher eletiva, matéria opcional para você pegar e seguir, só que é muito fechado. Assim, os caras te dão que você vai ter que seguir o principal. O principal já é uma carga horária muito grande e é difícil de você variar fechado. Muito. Mesmo se você quiser variar, não tem tanta opção. É fechado, é um currículo fechado. Pelo menos comparado com as outras faculdades. Comparado com o ensino médio, não é fechado, porque o ensino médio não pode escolher absolutamente nada. Você tem seus aulas lá e você não escolhe nada. Então você ganha um pouco de liberdade quando você vai pro ITA, mas depois que você muda de faculdade, você percebe que não é o normal. Assim, o normal é você poder escolher quase a sua grade inteira. Na Polytechnic é desse jeito. Na Polytechnic tem mais do que só engenharia, né? Tem N coisas lá, economia, matemática, física, biologia, mas só coisas exatas, não tem coisa tipo línguas e tal. Daí a galera, daí você pode meio escolher o que você faz e você é incentivado a pegar coisas de vários cursos diferentes. Tipo, agora para o segundo ano, o primeiro ano é meio padrão. Você tem aula de economia, de matemática, de física, de informática e não sei se eu esqueci alguma coisa aí, e de biologia e ciências cognitivas. Daí no segundo ano você pode escolher o que você quer fazer. E você pode escolher quase tudo que você vai fazer, assim. Você tem, não é mais assistência aqui obrigatória, acho que você não tem nenhuma matéria obrigatória no segundo ano. Você tem alguns requisitos obrigatórios, tipo, dizendo quantas matérias mínimas você tem que pegar, quanto que você tem que pegar para poder seguir num tal curso depois, que você tem que ver que fazer as contas direitinho. Mas, tirando isso, não tem nenhuma matéria individual que você tem que pegar. Isso, para mim, foi uma vantagem muito, muito grande no Polytechnic.
para poder escolher o meu currículo, escolher o caminho que eu quero fazer. Eles te incentivam a pegar, tipo, no segundo ano você é obrigado a pegar matérias de pelo menos 4 áreas diferentes. Se o cara ama matemática, tu não pode só pegar, vou pegar mate 361, mate, sei lá, outra aqui. O cara pode pegar todas as matérias de matemática que tem, é impossível. Daí você tem que experimentar mesmo, bem bacana. Eu, por exemplo, gostei bastante do curso de economia do primeiro ano, não achei que eu ia gostar tanto, eu gostei bastante dele. Mas é bem legal essa oportunidade que eles dão pra gente. Então, a gente falou da iniciativas culturais, iniciativas internas de esporte. Uma coisa que faltou falar foi de emprego. A Polytechnique tendo a relevância global até, que a universidade tem, eu imagino que tenham olheiros, que tenham feiras de emprego semestralmente, pelo menos, lá dentro. Como é que é essa história de empregabilidade na Polytechnique? Você vai falar um pouco? Vou falar um pouco sobre feira de empregos. Tem sim, só que ainda não teve pra gente, né? Eu não sei quando vai ter, inclusive. Assim. Mas sim, realmente existe bastante esse contato com o mercado. Para começar, existe o que a gente chama de PSC, Projeto Científico Coletivo, que é um projeto que a gente faz ao longo do segundo ano, ou com algum orientador, ou muitas vezes com alguma empresa. Então, muita gente já faz esse projeto e já sai com vaga oferecida para trabalhar na empresa, só para dar uma ilustração. Existe estágio obrigatório no segundo ano, no terceiro ano. A Polytechnique te ajuda a achar estágio, inclusive. Existem ferramentas internas de vagas que são propostas. Existem, claro, grupos de Facebook, tudo, onde o pessoal divulga vagas. Existe uma comunidade muito forte de politecniciãos, então, muito provavelmente, em uma empresa grande, sei lá, uma Google, uma Amazon, uma Citadel da vida, você vai ver que tem um monte de politecniciã lá, você entrar no LinkedIn da empresa. Então, assim, a Polytechnique tem um nome muito forte e ela abre muitas oportunidades e dá uma visibilidade muito boa, assim, de vagas disponíveis para você fazer tanto para você seguir para a indústria, quanto também para a parte acadêmica, se você quiser trabalhar depois com pesquisa em alguma coisa, existe uma rede muito forte também para isso. Irado. Eu acho que a gente vai ficando aqui por enquanto. Acho que a gente vai ficando por aqui, então. Eu agradeço muito aí a vocês terem aceitado o convite da gente bater um papo sobre a Polytechnique, né? Realmente quando você entra no ITA, aí você fica com uma noção um pouquinho maior, né? De como que do que é a Polytechnique, como que funciona lá. Mas ainda assim, eu acredito que pela oportunidade que a gente tem, é uma coisa bem pouco difundida e bem pouco conhecida. Essa coisa dos esportes, por exemplo, a mim, é uma coisa de qualidade de vida mesmo, né? É você, tipo, a universidade se importando com a sua qualidade de vida e colocando aquilo dentro da sua rotina, né? Tipo, porque muitas universidades até podem oferecer esporte e tal, mas se ela não incentiva os alunos a fazerem aquilo, acaba que não rende, né? E fica uma coisa meio que secundária, sendo que para mim, pelo menos, é uma coisa muito importante para a sua qualidade de vida, né? Então, achei bem bacana esse bate-papo e gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Agradeço pelo convite também. É muito bom poder estar aqui contando a minha experiência, que pode ser útil aí para outras pessoas, né? E estamos aí, né? O que precisar. Só uma coisa também, antes de a gente acabar. Pra galera aí que ficou curiosa, quer saber de mais alguma coisa, eu sempre digo isso, assim. Eu comecei a dizer isso depois que eu fiz isso pessoalmente, que cara, se você quer tirar alguma dúvida, alguma coisa bem particular, assim, você acha que é uma coisa difícil, é difícil de achar algumas coisas no Google. Você não vai, por exemplo, se você quer saber alguma coisa sobre algum esporte da Polytechnique, você não vai jogar no Google e descobrir. Eu acho que, assim, uma parte essencial que eu fiz muito para conseguir passar na Polytechnique, mas também agora, para você, por exemplo, você está fazendo um curso, você quer decidir qual curso é melhor para escolher ou não na faculdade, é você conversar com o pessoal que tem a informação que você está procurando, certo? Então, eu sempre falo isso agora, toda vez que eu converso com alguém, que eu apresento uma coisa, se alguém ficar curioso, quiser saber de alguma coisa especial, alguma coisa que eu falei, ou que o Daniel falou,
Eu tenho certeza que o Danilo também deve ser a mesma coisa. Manda mensagem pra gente lá, ou então manda mensagem aí com a galera do Cosseno, eles podem passar nosso contato depois. Eu tô mais que disponível para conversar com a galera que tá motivada. Eu adoro falar com gente motivada, pra mim é sempre um prazer imenso. Então, eu não teria problema nenhum com trocar uma ideia, dar um direcionamento para alguém que queira, ou então só discutir mesmo sobre qualquer coisa que a pessoa queira falar em relação ao que a gente conversou hoje, né? Para mim, eu tô totalmente aberto a essa possibilidade aí, e eu fiz isso com os veteranos da Polytechnic também, eu fiz isso com um monte de gente, então é uma coisa que eu acho natural, assim, até, de tanto você fazer quanto você receber, então tô aberto. É isso aí. Show! Então, como sempre, pessoal, lembra de acessar lá o cosseno.com. A gente está com ferramentas pensadas para você realmente ser um estudante de alto nível. Então, você vai encontrar questões de décadas atrás do IME e ITA, listas, materiais, para você crescer academicamente. Fabiano, Danilo, valeu. Reafirmando aqui o que o Diego falou. Eu acho que o pessoal aprendeu bastante. Eu aprendi bastante com essa conversa. Vocês têm alguma iniciativa, alguma coisa que vocês queiram divulgar, que vocês estão envolvidos agora na Polytechnic? Mas principalmente a iniciativa brasileira, né? O Brasil na X. Brasil na X, segundo o Instagram. Siga a gente lá no Instagram, de maneira a gente possa falar sobre o que os projetos que a gente faz, né? Segue lá, Brasil na X, vai achar no Instagram. Isso aí. Irado. Então é isso, rapaziada. Até a próxima aí. Valeu. 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 Até mais.